Fala, gurizada, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Espero que sim, hein? A gente tá aqui na cidade de Turvo, agora são 5 horas da tarde, certinho. Vim aqui consultar com a minha dentista, fazer mais uma restauração. Na realidade é a última restauração que tinha ficado de 2 meses atrás. Tinha um curativo ainda no dente, aí agora ela restaurou. Quanto a isso, a gente não vai mais ter dor de cabeça, agora é só as consultas de limpeza normal, esse tipo de situação. Tô gravando esse vídeo aqui pra gente bater um papo aí de assuntos gerais, igual o último vídeo que eu fiz antes da Mara fazer a cirurgia do nariz dela, lá na virada do mês de maio para junho. Agora a gente já tá em julho. Vamos bater esse papo aí. A cirurgia da Mara deu tudo certo, ela ficou 15 dias em casa, se recuperou bem, muitas coisas aconteceram. O que demorou para passar o mês de maio, que teve 66 dias, o mês de junho teve 15 só. Tanta coisa que aconteceu, um monte de coisa. Não que agora julho não esteja já acontecendo. A título de curiosidade, hoje é dia 6/7, então muitas coisas já aconteceram. Vocês já viram um vídeo aí que eu tive o piripaque do Chaves. Gurizada, parece piada. Eu não sei se vocês tiveram alguma experiência quanto a isso. Não desejo pra ninguém. A gente sempre tem alguma experiência próxima de nós, né? Eu mesmo perdi meu pai com um ataque fulminante do coração aí. Agora vivenciar isso é uma coisa completamente diferente. Me lembrei de quando eu fiz alguns exames, logo depois que eu tive o C19, o cardiologista disse assim pra mim: cara, tu só sobreviveu porque o teu coração é bem forte, não tem nenhum problema, senão não teria sobrevivido, né? A maioria das pessoas que se foram, elas na realidade sofriam com o coração, né? O pulmão fazia muita força para se recuperar, força muito a pressão sanguínea, coração, esse tipo de coisa. Então quem tinha alguma predisposição, algum problema, já não durava muito, já não aguentava. Inclusive a gente tem muitos casos aí de pessoas atletas, né? Na realidade, pessoas atletas essa é boa, que perderam a vida. Ninguém esperava, mas faz parte. Tive o piripaque do Chaves. Em junho também decidi vender o Monza. Vendi, passei pro Camilo. Hoje mesmo mandei uma foto para ele de uma peça que chegou. Eu vou entregar em mãos para eles assim que eu estiver em Canoas, alguma coisa perto lá, alguma cidade perto, vou passar para entregar para ele lá. Bom, mas enfim, junho passou, algumas experiências. Julho tá vindo, algumas novas experiências. Só serve pra gente tirar aquele aprendizado, né? Falei lá no vídeo de onde eu vendi o Monza, de quando eu vendi o Monza. Eu falei que tava faltando tempo pra mim. Não é uma reclamação, volto a dizer, é uma questão de gerenciamento, é uma questão de fase. Então isso daí passa, eu não reclamo. Eu gosto de trabalhar, gosto do que eu faço, gosto de ter o meu tempo sob pressão, digamos assim. Faz parte de qualquer jogo, qualquer negócio. Poderia fazer outra coisa? Poderia. Ia gostar igual. Para tudo aquilo que eu faço, eu sempre me dedico muito. Sou muito feliz e grato sempre, né? Na época que a gente fazia as canecas e camisetas, eu ficava muito satisfeito, porque na construção de uma arte, o período de aprovação, eu ficava muito feliz quando eu aprovava de primeira. E grande maioria dos trabalhos que a gente fez, e não foram poucos, foram muitos trabalhos, o pessoal ficava muito feliz, porque a gente marca, querendo ou não, quando trabalha com produto personalizado, de certa forma a gente está marcando alguma coisa importante na vida da pessoa para fazer aquele personalizado. Então sempre me dediquei muito, aprendi a mexer com CorelDRAW. Eu não mexia com CorelDRAW há muito tempo. Fiz curso, Photoshop, aprendi a mexer com impressora, coisa que eu sempre odiei, né? Isso é até uma prova de que quando a gente quer, a gente consegue, né? Então eu sempre fui de me dedicar muito para as coisas assim. Obviamente a gente tem que ser grato, mas sempre tem que estar insatisfeito, né? Eu gostaria de ter a minha mentalidade de hoje no passado, assim como eu gostaria de ter a minha potência de quando eu tinha 20, 25 anos hoje. Eu acho que todo mundo que chega aos 40, passa um pouquinho dos 40, tem essa visão, né? De ter a mente de hoje no passado e ter a vitalidade do passado no presente. Eu acho que todo mundo,
Não sei se vocês pensam de alguma forma, mas deixa um comentário aí se vocês têm essa visão, tá? Meu pai era um cara de pouco estudo. Ele estudou até a 4ª série, se eu não me engano. Mas ele sempre dizia: eu queria ter um pouquinho da cabeça que eu tenho quando eu era mais novo. E isso eu me lembro do meu pai falando há 20 anos atrás. Não que meu pai fosse um exemplo quanto a isso, mas eu entendo o que ele dizia. E a minha mãe dizia o mesmo, né? Que ela gostaria de ter aquela pessoa que ela era quando ela fazia faculdade, lá na virada dos anos 70 para os anos 80. Ela queria ter ali quando ela estava com seus 50 anos. Eu, por exemplo, não consigo me imaginar daqui 20 anos, né? Eu consigo me imaginar daqui 5 anos. 20 anos eu não consigo me imaginar. Mas o que a gente tem que estar preparado aí, que nem o que aconteceu comigo no início dessa semana aí, esse piripaque do Chaves, fez eu refletir algumas coisas, fez eu pensar algumas coisas aí, buscar mais ajuda. Eu já estava fazendo vários tratamentos aí, várias consultas, exames e tudo mais, 90% deles dando sempre pro lado bom. A prova disso são os exames de sangue, coração, carótidas, veias entupidas, não tem nada disso, triglicerídeo, nada disso. Eu sou muito grato por isso, mas tem coisas que a gente tem que cuidar, sair um pouco do sedentarismo. Eu acho que tem muito a ver com a disciplina, a rotina, esse tipo de coisa. Então, estou em busca aí de me organizar nos próximos meses, entender um pouco mais sobre mim mesmo e tentar melhorar, né? Quando acontece alguma coisa desse tipo, a gente pensa em quem fica e não na gente. Só que na realidade é o contrário. Para pensar em quem fica, a gente tem que pensar em nós hoje. E é muito rápido. Tudo, para mudar tudo, é muito rápido. Num momento tá bem, depois de uma ação tu tá muito mal, né? Então a gente tem que ter vida longa aí para cuidar das lasanhas, gostar das lasanhas, mexer com o carro, conquistar outros sonhos, esse tipo de coisa. E para isso a gente precisa de saúde, né, gurizada? Agora, falando um pouquinho de carro aí, algumas pessoas ficaram contrariadas quando ficaram sabendo que eu vendi o Monza. Eu acho que faz parte. Aí teve muita gente que disse: por que tu não vendeu a Maréia? Eu vou fazer um comentário quanto a isso. Eu acho que vai muito da visão. Por mais que a gente goste de determinadas coisas, tem outras que são muito superiores. A exemplo disso, por mais que eu goste do Monza, do conforto do Monza, por mais que eu ficasse feliz em andar, o que a Maréia proporciona, o Monza não proporciona. Assim como o que o Ômega proporciona, a Maréia não proporciona. Então, numa escala de preferência, dá para entender o que eu quero dizer, né? Então, não faz sentido comparar um Monza com a Maréia. Eu não estou falando quanto a mecânica, manutenção, se é barato, se é caro e tal. Eu estou falando o conjunto da obra, tá? A diversão, a utilidade, esse tipo de situação. E há muito tempo eu já tinha feito um vídeo falando sobre isso, qual é o carro que eu venderia, esse tipo de coisa. Não é que eu estava pensando em vender na época, a gente sempre pensa, e algumas coisas a gente consegue, digamos, esquecer momentaneamente. O que eu posso afirmar para vocês? Tu venderia um Ômega? Não, gurizada, eu só venderia um Ômega se fosse um caso de saúde, alguma coisa que fosse de extrema importância, urgência. Mesmo assim, eu faria de tudo para não vender. Assim como eu estava assistindo esses dias um vídeo lá no canal do Badola, inclusive hoje é aniversário do Badola aí, falando sobre aquele conhecido dele lá que há mais de 20 anos que tem o Dodge, sempre na esperança de restaurar, e ele passou por poucas e boas e não vendeu o carro. Tem coisas que se tornam uma extensão da tua vida. No meu caso, por exemplo, é o Ômega, é uma extensão, é uma história, esse tipo de coisa. Quer dizer que eu não venderia o Vectra, não venderia a Maréia? Olha, venderia, dependendo da situação, faria muito para não vender, mas se precisasse, venderia. Mas o que eu não venderia seria o Ômega. Então isso daí é muito pessoal, a gente vive determinados momentos na vida. Vou dar um exemplo para vocês. Com esse último acontecimento meu aí, do que adiantaria ter preferência para vender, não vender, se vende ou não vende? O que adiantaria?
eu teria partido essa hora, a Mara estaria resolvendo a questão de o que fazer com os carros, apesar de que eu sei que para muitos pode parecer bobagem, mas eu tenho um plano estabelecido, muito alinhado com a Mara. Caso aconteça alguma fatalidade comigo, ela sabe para quem pedir ajuda, que tipo de ajuda e mais ou menos o que fazer, como fazer, a quem recorrer, que tipo de ajuda. Então tenho muito alinhado isso com ela, porque a gente corre determinados riscos. A gente está na rua, fatalidades acontecem, esse tipo de coisa. Então ela, por mais que ela não goste que eu fale, eu sempre tento explicar isso para ela, não somente relacionado a carros, mas há muitas outras coisas da própria vida que eu deixo organizado para tentar diminuir o impacto caso ocorra alguma coisa. Eu sei que é um papo, parece chato, mas a gente, querendo ou não, no decorrer da vida a gente aprende que a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa aí, o máximo possível. Não que a gente espere. Ninguém sai de casa ou ninguém acorda todo dia pensando que vai acontecer alguma coisa de ruim, muito pelo contrário. Querendo ou não, do teu jeito, da tua forma, tu agradece pelo novo dia que tu tá tendo, pela nova oportunidade que tu tá tendo, né? Relacionado a carro, a gente tem um plano pré-estabelecido, caso aconteça alguma coisa, o que fazer e como fazer. Isso daí faz parte. Até peço para vocês aí, deixem nos comentários se vocês têm algum plano quanto a isso, se vocês debatem com isso, por mais que as suas senhoras aí não gostem do assunto, namorada, esposa, enfim, o que vocês acham? Mãe, pai, algum parente, filho, seja o que for, se vocês batem esse papo. Até é muito interessante, eu tenho uma coleção de filmes, ela tá entre, olha, eu não sei exatamente, mas ela é mais de 6.000 itens, tá? Uma hora, se Deus quiser e tudo der certo, a gente vai conseguir colocar em dia agora que a gente tem uma casa, então a gente tem que, um dos itens que está na lista aí pra gente resolver é colocar a coleção em dia. Não é fácil fazer inventário de coleção. Livro até um pouco mais fácil, mas quando se diz filme, tem vários tipos de mídia, número de discos, edição brasileira, chinesa, esse tipo de coisa. Então é um pouco complicado de fazer um inventário. Se já é complicado organizar, armazenar, imagina para fazer um inventário. Então a Mara às vezes me pergunta, se tu morrer, o que eu vou fazer com esse monte de filme? Eu disse para ela que ela tem que doar, mas doar para alguma instituição que possa fazer algum proveito, alguma instituição que tenha uma finalidade que possa manter um pouco da história relacionada à coleção de filmes, tá? Eu mesmo conheço uma empresa em Porto Alegre que adquiriu uma coleção de 40.000 VHS de uma pessoa no interior do Rio Grande do Sul. 40.000 VHS, tá? Um VHS, o espaço que ele utiliza dá entre 2 e 3 DVDs, dependendo da caixinha. Então aí vocês multipliquem. Se eu tenho 6.000 filmes, o espaço para ter os mesmos 6.000 VHS seriam 18.000 DVDs. Mais ou menos esse cálculo, assim. Eu gostaria de que sim, se acontecesse alguma coisa fosse para alguém, já ela tem esse plano aí, mas isso daí às vezes é um assunto que é bobagem, né? Mas faz parte. A gente tem que estar preparado e ter uma visão um pouco mais pragmática desse tipo de assunto, né? E voltando aí de novo sobre carros, a gente retomou lá a garagem, a obra da garagem. O pessoal tá indo mais uma vez por semana. Não sei se agora no próximo sábado vai dar para eles irem. Se eles forem, eles devem finalizar o piso lá da lavanderia. Até tava falando com a Mara para saber se a gente muda de cor a lavanderia ou se ela vai querer manter branco. Mas o importante é que a gente tem que refazer. A única certeza que a gente tem é que tem que repintar. Então a gente não sabe se vai... Ó, uma Amarok preta Extreme ali. É Extreme? Acho que é, né? Olha ali, ó. Bacana. Preta é difícil de ver. A gente vê mais aquele azulão, né? Lá na gaivota tem uma branca. Ó, tá passando um Volvo aqui atrás. Acho que é um S. É um S... não consigo identificar aqui pelo farol. Mas é um S. Vamos ver se eu não tô errado. Olha aí, é um S60 T4, hein? É uma nave, pra quem gosta de sedã, tá acabando. Sedã tá acabando, hatch, tá tudo acabando, né? Olha aí, ó, uma X3. A garagem lá, agora que a gente tem um carro a menos, ou seja, a gente tem o número de vagas certo da garagem, fazer aos poucos lá, mas finalizar. Alguns outros problemas apareceram lá em casa relacionado, teve um temporal aí, alagamentos lá no Rio Grande do Sul. Foi feio, aqui em Santa Catarina foi feio, mas não foi tanto, é motivo de agradecimento pelo que aconteceu. Muitos conhecidos meus aí ficaram com as suas residências ou seus parentes debaixo d'água, o que é bastante triste. Uma vez em 2006, se eu não me engano, eu passei por isso. É bem complicado, uma situação delicada, ninguém quer perder
as suas coisas. Então lá em casa teve um problema com o telhado, entrou água por cima, entrou água de frente, mexeu com telha, algerosa. Para quem entende um pouquinho de obra aí, entende um pouquinho de edificação, sabe o que eu tô falando. Passou água, então eu estou procurando um profissional aí que possa mexer. Não é todos os profissionais que sabem mexer. Já teve uma empresa lá em casa fazendo um orçamento, então toda vez agora que dá um ventinho nesse período aí, eu já fico preocupado, escuto o barulho de alguma coisa se mexendo lá dentro. Não é a mesma pessoa que mexe com a parte de, digamos, de construção, que mexe no telhado. Então eles têm uma agenda. Inclusive até fiquei sabendo que o cara que fez a algerosa para mim lá faleceu. O sobrinho dele me contou a história, não sabia. Então, pessoal, eu estou tentando aí agendar com alguém uma data para ir lá e tentar arrumar essa questão da algerosa, mas tá difícil, tá? Já encomendei uma parte da calha que vai fechar ali a garagem. O pessoal já tirou a medida, então acho que eles vão lá para colocar. Dá uns, deixa eu pensar, se eu não me engano, são 11 metros de calha ali na garagem. Depois a gente vai fazer uma outra parte, mas daí depende do acabamento do pedreiro. Já conversei com ele para ver que é o próximo passo que ele vai fazer. Aí descobrimos lá onde que entra a água lá em casa, quando chove de frente, é o piso, que ao invés de ter um caimento de 2,5 para frente, tem 2,5 para trás, só que é na metade da edificação. Então ali a parte onde que tem, dá bem nos 6 metros. 6 metros tem envergadura para 2,5 para frente, 6 metros tem envergadura de 2,5 para trás, 2,5 cm. Então é o suficiente para a água bater e ficar empoçada e vir para dentro, passar por baixo da porta. Olha que loucura, né? Enfim, é mais um estresse, mas isso aí a gente resolve. Esse tipo de acontecimento aí, que nem no início da semana, só me faz ver que não adianta. Por mais complicado que seja, tem coisas muito pior, e que se acontece alguma coisa grave, isso daí não vai mudar em nada a nossa vida, não vai ficar registrado nem nada, é só incomodação, é só o estresse. E eu também sei que a gente fala, é fácil falar, mas na hora de cumprir, na hora do entendimento ali também é difícil, a gente se estressa. Ó, aqui é a pneutura onde eu deixei o Vectra para alinhar a suspensão ali. Buenas, enfim, muitas coisas aconteceram aí desde a cirurgia da Mara, desde o último vídeo, coisas boas, coisas ruins, inesperadas, mas a gente tem que aprender, né? Meu irmão quebrou o comando de válvula do carro dele, trocou, gastou um pouco mais de R$2.000. Agora tá tendo um probleminha ali em relação às correias, tensionamento ali, tá com problema de calço no motor. Parabéns aí, tio. Esse tipo de coisa. Tá bem chateado porque é gasto e não tá esperando, né? Mas carro é máquina, não adianta. A gente tem que estar sempre preparado, igual eu. Agora a bomba da direção hidráulica começou a fazer barulho. Solução? Tem que mandar trocar, não adianta, não tem outra saída. Olha, gurizada, só um bate-papo rápido com vocês aí, para quem gosta desse tipo de assunto aí na estrada. A gente tá chegando aqui na cidade de Sombrio, bem no entroncamento, sentido Balneário Gaivota à esquerda aqui, tá? Mais serviu de atualização aí, desabafo, esse tipo de coisa. Mas levando em conta aí que algumas pessoas comentaram no último vídeo, vamos fazer de novo aí, né? Toda vez que der para bater esse papo aí aleatório, sobre os assuntos aleatórios, sobre a vida, a gente vai estar conversando. Olha aí. Feito, gurizada! Meu muito obrigado a todos vocês. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se gosta do conteúdo, deixa o like. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.